Muitos historiadores, então, aqui no crescimento do comércio de longa distância, sustentam que a disseminação do comércio foi a mais importante força para a desintegração do feudalismo medieval. E como a gente comentou algumas páginas antes, o fato é que o feudalismo ele tinha um grande problema que era a hiperfragmentação, né, da Europa, no caso, do continente que a gente está aqui analisando a origem do que a gente está falando da moderna economia. O fato é que depois da desintegração, então, do Império Romano, essa fragmentação feudal dos sistemas feudais, né, vários feudos praticamente quase que isolados, é, chegou uma hora que atingiu um limite. E esse limite começou a ser, digamos assim, revelado pela disseminação do comércio. Porque, como a gente falou, você avança a estrutura produtiva do feudo e você precisa comercializar com fora. É a mesma coisa hoje. Então, assim, um país começa a se desenvolver internamente de forma tão grande que precisa começar a fazer parte do comércio internacional para vender os seus produtos para fora e continuar avançando internamente. Era mais ou menos isso. Ou seja, a disseminação do comércio foi a mais importante força para desintegrar o sistema feudal medieval. A importância do comércio não pode ser posta em dúvida, mas deve-se destacar que esse comércio ele não surgiu por acaso ou por fatores completamente externos à economia europeia, como, por exemplo, o aumento dos contatos com os árabes. Ao contrário, vimos na sessão então anterior que esse crescimento do comércio foi sustentado pela própria evolução econômica interna da Europa. Então é importante que você tenha isso em mente, ou seja, você evolui economicamente a Europa, internamente a Europa, como a gente falou, os feudos se desenvolvem, começam a avançar, a produzir mais. Por exemplo, você começa a crescer a produção da manufatura, o que significa dizer que você precisa ir para fora vender. Porque, de novo, uma população não consegue absorver é, todos os produtos. É igual hoje, imagina, os Estados Unidos e a China, que são as duas maiores economias do mundo, elas não conseguiriam ser o que são se elas não vendessem para fora. Por isso que, inclusive, por exemplo, quando a gente fala do tarifaço do Donald Trump nos casos dos Estados Unidos, aquilo ali é contraditório, porque se você for ver hoje, tipo, 40% do faturamento do Vale do Silício depende do mundo exterior. Não sei quantos por cento do faturamento de Hollywood depende do exterior. Então, assim, boa parte da indústria criativa dos Estados Unidos depende do exterior. Então, consequentemente, para que você tenha o desenvolvimento interno, você precisa começar a acessar novos mercados e essa é uma importante razão, ou seja, o aumento dos contatos externos dos feudos e dos próprios europeus, como aqui o caso, contato com os árabes, deriva, portanto, de uma evolução econômica interna. O crescimento da produtividade agrícola significava que o excedente de alimentos e manufaturados tornava-se disponível tanto para os mercados locais quanto para os mercados internacionais. Então, você vai aumentando a sua produção e isso vai disponibilizando produtos para você também vender no mercado e ter mais excedentes, além dos excedentes do comércio interno. A melhoria na energia e no transporte tornou possível e lucrativo concentrar os indivíduos nas cidades, produzir em grandes escalas e vender os bens produzidos nos mercados mais amplos de longa distância. E aí, então, você tem o avanço produtivo, mas você tem a melhoria da energia, você tem a produtividade agrícola que libera pessoas para trabalharem nas manufaturas e depois na indústria, e você também tem, em paralelo, o avanço dos meios de transporte, certo? Então, isso possibilita você claramente desenvolver o comércio de longa distância. Então, o comércio de longa distância depende de produtividade, liberação de trabalhadores para manufatura e depende também do avanço do mercado do setor de energia e do setor de transporte. Então, ou seja, você vê que o avanço e a transformação, o crescimento do comércio de longa distância não é apenas um fenômeno, é um conjunto de fenômenos. Assim, esses desenvolvimentos básicos na agricultura e na indústria foram pré-requisitos necessários, mas não suficientes, porque você precisava de outras coisas, como o desenvolvimento do transporte, para a disseminação do comércio, que por sua vez estimulou mais ainda a expansão urbana e incentivou a indústria. E aí não há dúvidas de que tudo isso favoreceu com que a Europa
continuasse avançando como, digamos assim, o eixo de desenvolvimento moderno do Ocidente, tá? Porque aqui a gente vale lembrar que esses livros de história do pensamento econômico focam no desenvolvimento ocidental, e como a gente está aqui no Brasil, a gente, claro, o que nos interessa é o desenvolvimento ocidental, ainda que você tenha, claro, o desenvolvimento de outras forças lá, com outras pré-condições, no caso, digamos assim, do Oriente. Né? Então, estamos aqui retratando questões ocidentais. Entretanto, o crescimento do comércio não pode ser considerado a principal força na dissolução do feudalismo e na criação do capitalismo. Então, note, o crescimento do comércio é necessário, mas não é apenas a única força capaz de dissolver o feudalismo e criar o capitalismo. Embora a transição do feudalismo para o capitalismo, e eu sempre lembro do livro lá do Perry Anderson, que é justamente esse título, a transição do feudalismo para o capitalismo, tenha coincidido com o aumento do comércio na Europa Ocidental, e embora o comércio tenha sido decididamente importante para a dissolução do feudalismo e para o crescimento do capitalismo na Europa Ocidental, a intensificação da atividade comercial na Europa Oriental tendeu a contribuir para a consolidação e perpetuação das relações econômicas e sociais feudais. Então, veja, você teve a dissolução para o crescimento, só que a intensificação da atividade comercial na Europa Oriental tendeu a contribuir para a consolidação e a perpetuação das relações econômicas e sociais feudais. Ou seja, pode parecer contraditório, mas veja que agora entra a reflexão do que estava acontecendo, no caso aqui, só na Europa Oriental. Né? Ou seja, a Europa Oriental estava ali favorecendo a permanência das estruturas feudais. Tais efeitos diferenciados do comércio, então, na Europa Ocidental favorecia o capitalismo e na Europa Oriental fortalecia o feudalismo, tais efeitos diferenciados do comércio foram devidos às diferenças nos estados de desenvolvimento, claro, do feudalismo em que se encontravam as duas regiões. Então vale lembrar o seguinte, na Europa Oriental estamos falando ali, pega a Alemanha e olha hoje aí o que é o leste europeu, né? Então assim, hoje é Bielorrússia, Polônia, Ucrânia, Rússia, enfim, todos esses países do leste europeu, né, que hoje você tem ali Bulgária, Romênia e por aí vai, né? E vai indo ali mais, vai pegando essa galera aí toda, né? Armênia, que os países hoje, né? Essa aí é a parte oriental. Então, na Europa Oriental, o feudalismo ele era um sistema econômico relativamente novo e vigoroso, com considerável potencial econômico de maior desenvolvimento. Então, enquanto o feudalismo na Europa Ocidental já estava mostrando esgotamento, por ser muito fechado, muito limitado, no caso oriental, não. O feudalismo estava ali, digamos assim, na sua era de ouro. Estava ali ainda favorecendo o crescimento e o potencial econômico. Então, o comércio de longa distância alimentava o feudo para que o feudo ficasse mais forte. No caso ocidental, o comércio de longa distância, ao contrário, minava a estrutura do feudo, porque revelava que a estrutura feudal ela já não era suficiente para o desenvolvimento econômico. Então, nesse contexto, o comércio tendia a ser estritamente mantido. Neste contexto, o comércio tendia a ser estritamente mantido, subordinado aos interesses da classe feudal dominante. Então, de novo, na Europa Oriental, o comércio de longa distância, vamos botar assim, entre aspas, enriquecia e fortalecia a força do senhor feudal, e não o contrário. Já na Europa Ocidental, o feudalismo tinha atingido e provavelmente ultrapassado seu pleno potencial econômico. No caso ocidental, o feudalismo era uma amarra ao desenvolvimento econômico. Então, note, duas regiões separadas aí por 400, 500 quilômetros, né, o que na época era muito. Veja que o comércio de longa distância produzia efeitos diferentes em estruturas que tinham, digamos assim, desenvolvimentos diferentes. E isso é muito importante, porque hoje a gente tem que fazer essa mediação que é fundamental. Muito antes de o comércio começar a ser parte significativa da vida na Europa Ocidental, o feudalismo já começara a se desenvolver. Então, no caso ocidental, né, o feudalismo já tinha alcançado
todos os seus limites e não tinha mais condição de você manter aquela estrutura, né. O impulso inicial dessa dissolução foi o fato de que, a despeito dos aumentos de produtividade, o excedente social se tornava cada vez menor para sustentar uma classe dominante que crescia rapidamente, né. Então veja, se aumenta a produtividade, gera muito excedente social, só que se torna cada vez menor para sustentar uma classe dominante que crescia rapidamente. Isso provocou, então, conflitos cada vez mais sérios e irreconciliáveis dentro da própria classe dominante. O que é aquele negócio? Se a economia, veja, ó, olha só, o impulso inicial dessa dissolução foi o fato de que, a despeito dos aumentos de produtividade, o excedente social se tornava cada vez menor para sustentar uma classe dominante que crescia rapidamente. Isso provocou conflitos nas classes dominantes. Ou seja, as classes dominantes, ou seja, então, lá na Europa Oriental, enquanto a atividade, o comércio de longa distância continuava sustentando a classe dominante e criando coesão, na Europa Ocidental, não. Você tinha, a despeito de tanta produtividade, o excedente social, ele estava ficando, ele era, a percepção de que ele era cada vez menor para uma classe dominante, principalmente uma espécie de burguesia nascente, os comerciantes, que cresciam rapidamente. E assim, o excedente social dele ficava menor, porque se lembre que ele tinha que dividir com o senhor feudal. Igual lá o camponês que plantava e parte dava para o senhor, a classe dominante crescia e ficava com excedente. Por quê? Porque tinha que dividir. Então, veja, isso provocou, então, conflitos cada vez mais sérios e irreconciliáveis dentro da própria classe dominante. Então, no contexto desses conflitos graves entre vários segmentos da nobreza e do clero, o comércio se tornou uma força desestabilizante desestabilizante corrosiva. Ou seja, de novo, essa burguesia comercial, espécie, entre aspas, né, uma espécie de essa classe comercial, ela, veja, ela estava tendo conflito, né? Os nobres, que teoricamente não faziam nada, estavam ali só na parte da defesa, cuidando da política, das leis, etc. E você tinha um clero, que era a parte religiosa. Então, assim, o comerciante que estava, digamos, aumentando a sua produtividade, ganhando cada vez mais com os comércios de longa distância, tinha que dividir. E isso era um problema. Então, o comércio se torna uma força desestabilizante. Em nosso resumo, nos limitaremos a discutir o feudalismo na Europa Ocidental, onde o comércio, então, tendeu a acelerar a dissolução do feudalismo e a estabelecer muitas das fundações institucionais do capitalismo. Então, de novo, lembre-se, este é um livro que não abordará a Europa Oriental e nem enfim, a economia oriental. Então, aqui nós estamos falando de Ocidente, estamos falando de Europa Ocidental, no caso aqui, da transição do feudalismo para o capitalismo. A expansão do comércio, particularmente de longa distância, levou então ao estabelecimento de cidades industriais e comerciais para servir a esse comércio. Então, veja, você desenvolve o comércio, aumenta a produtividade, aumenta as manufaturas, faz comércio de longa distância, começa a quebrar, digamos assim, as muralhas dos feudos, e aí você começa a estabelecer, avançando, né, nesse sentido, você começa a estruturar cidades mais industriais, mais manufaturas, o que depois serão as pré-condições para a Revolução Industrial, e aí você também cria cidades comerciais, né? Então, por exemplo, quantas cidades italianas eram cidades comerciais porque se tornavam cidades no meio do caminho, cidades de passagem, e por aí vai, né? Então, o crescimento dessas cidades, bem como o seu crescente controle por capitalistas comerciantes, né? Então, aqui olha a figura do capitalista comerciante, provocou importantes mudanças tanto na agricultura quanto na indústria. Cada uma dessas áreas, particularmente a agricultura, teve seus laços enfraquecidos e, por fim, rompidos com a estrutura socioeconômica feudal. Então, a partir do momento, então, veja, o quanto o comércio, né, das manufaturas, e aqui, sobretudo, a de manufaturas, né, você tem. Você começa a destruir a estrutura social feudal e começa a nascer uma nova estrutura socioeconômica que não é baseada mais na manufatura, que seria aqui uma espécie já de pré-mercantilismo, né? Ou seja, é a estrutura mercantil da comercialização das manufaturas, nascendo a agricultura perde a sua força, porque você melhora a produtividade da agricultura com
enfim, com animais, com os primeiros equipamentos, libera essa galera para ir para a cidade, essa galera começa a trabalhar em atividades de manufatura, você vai começando a romper. Inclusive aqui, o mundo secular começa também a ganhar tanta força que até o mundo religioso, né, vinculados, feudos muito vinculados às questões da Igreja Católica, também começam a perder força. Então, assim, a Igreja passa a não ser, digamos assim, tão decisiva na formação dessa estrutura socioeconômica. Ou seja, a igreja passa. Aqui é comércio, é grana, é vida secular. Note que a influência dos dogmas religiosos nessa nova estrutura socioeconômica passam a ser cada vez menor, passam a perder força. Né? Desde o início do período feudal, algum comércio de longa distância vinha sendo feito em muitas partes da Europa. Esse comércio ele era muito importante, então, no sul da Europa, né, nos mares Mediterrâneos e Adriáticos, e a leste, no Mar do Norte e no Mar Báltico. Né? Então, vai lembrar sempre, por exemplo, na Bíblia, que você tinha ali comércio entre ali, Grécia, os lugares hoje onde é a Itália, etc., ali sul de França. Então, ali você sempre teve uma espécie de comércio de longa distância, etc., mas note muito limitado ali aos mares do Mediterrâneo, o Mar Adriático está aqui. Pega ali Itália, ali pega hoje que Itália ali a antiga a lateral aqui, né, dos países país ali do como é que é? Ô, gente, esqueci o nome. Enfim, essa região aqui de baixo, né? E ali Mar do Norte, Mar Báltico, estamos falando então da região hoje ali onde você tem ali Dinamarca, Suécia, ali os nórdicos, e o Mar do Norte, estamos falando aqui da região ali da Inglaterra, ali estamos falando ali, vale lembrar, né, da ilha da Inglaterra, da ilha da Grã-Bretanha e da ilha da Irlanda. Né? Então ali você sempre teve, querendo ou não, relações comerciais, né? Entretanto, essas duas áreas de comércio, o sistema feudal senhorial da maior parte da Europa permaneceu relativamente inalterado pelo comércio até a última fase da Idade Média. Né? Então, aí ele tá falando aqui, sobretudo, do Mar Báltico. Né? O Mar Báltico e o Mar do Norte, para cá, foram os lugares onde o feudalismo resistiu, o sistema feudal senhorial ficou por mais tempo do que na Europa Ocidental e Central. Né? Na Europa Ocidental e Central, o feudalismo caiu antes do que em outras regiões da Europa. A partir do século XI, as cruzadas deram força, então, a uma marcante expansão do comércio. Né? Aí aqui vem a questão e a importância da influência ainda da igreja, no caso, porque aqui a gente ainda está no sistema feudal. Então, as cruzadas deram força a uma marcante expansão do comércio. Todavia, as cruzadas em si não podem ser vistas como um fator externo ou acidental no desenvolvimento da Europa. Elas não foram promovidas por razões religiosas, nem foram resultados de ataques otomanos a peregrinos, já que os turcos mantiveram a política muçulmana de tolerância. Os acontecimentos, então, no lado turco, de fato, levavam a ataques cada vez mais fortes a Bizâncio, mas o Ocidente normalmente enviava ajuda apenas simbólica, já que não havia grande simpatia por Bizâncio. As razões lógicas para as cruzadas podem ser vistas no desenvolvimento intenso da França, onde tinham o seu mais forte apoio. Então, a França, ali, naquele momento, tornava-se cada vez mais forte, tinha crescentes relações comerciais com o leste e necessitava de uma válvula de escape para a inquietação social interna. Então, uma propaganda adicional em prol das cruzadas era feita pela oligarquia de Veneza, que queria expandir seu comércio e sua influência no leste. Então, note que as cruzadas foram algo, portanto, intencional, né? Aqui fala que as cruzadas. Então, veja, as cruzadas elas não foram desenvolvidas só por uma questão religiosa, digamos, para combater os árabes e porque era uma resposta aos ataques otomanos. Não. Veja só, as cruzadas, aqui os autores estão colocando, como, na verdade, um escape. Então, assim, vamos usar a questão religiosa como uma desculpa para fazermos as cruzadas e ampliarmos o nosso comércio, expandirmos os nossos comércios para outros mercados.
Mas a gente leva a bandeira da cruzada, põe lá a cruz na roupa dos cavaleiros, mas no fundo, nós estamos abrindo aqui, digamos, novas rotas comerciais. Era isso, então, o que a França queria? Era isso que a oligarquia de Veneza queria? Era isso. Usa a desculpa da religião, mas no fundo, a ideia da cruzada era uma ideia basicamente assentada na abertura de novas rotas comerciais, né? Então, claro, isso faz muito sentido, ainda que a questão religiosa para a igreja também fosse importante, né? Ou seja, era a ideia de combater os infiéis que adoravam, digamos assim, deuses estranhos, né? Principalmente aqui estamos falando de combater o avanço árabe, né? Isso é muito importante. Ah, vamos continuar aqui. O desenvolvimento, então, do comércio com os árabes e com os vinques no norte levou, então, ao crescimento da produção para a exportação e às grandes feiras comerciais que floresceram, então, no século aqui 12 ao final do século 14, né? 10, 14. Então, século 12 até o final do século 14. Então, 12, 13, 14. Então, mais ou menos uns 300 anos, você teve o desenvolvimento desse comércio, né? Com árabes, com vikings. Ou seja, você pega a Europa Ocidental, você abriu rotas para o norte, né? Enfim, naquele momento, naquela época mais inóspita, né? Hoje nem tanto. E você abriu o comércio para baixo, né? Digamos, aqui nós estamos falando, abrir comércio com os árabes, nós estamos falando que a gente abriu o comércio ali em direção à Turquia, enfim, que ali é a forma de você, naquele tempo, chegar ao Oriente Médio. Basicamente, de chegar ao Oriente Médio, você também podia chegar ali pelo Mediterrâneo, mas basicamente nós estamos falando isso, né? Então, realizadas anualmente nas principais cidades comerciais europeias, e aí veja, por isso que, querendo ou não, você pega ali a Itália, querendo ou não, a Itália está meio que no meio do caminho, porque vale lembrar que a Itália ali, ela já está ali encostada, a Itália, e você está encostada aqui, os países hoje da antiga Iugoslávia, você desce ali, você já tem a Grécia, e dali você já tem a Turquia, e ali você já tem o Mediterrâneo, né? Aqui, se você vier para baixo, nós temos aqui, né, Israel, enfim, ali nós já estamos no Egito, nós já estamos encostados basicamente no Oriente Médio. Então, assim, por isso que a Itália fica ali. Então, realizadas anualmente nas principais cidades comerciais europeias, e por isso que várias cidades italianas, como Veneza, se tornavam meio do caminho, né, entre essa galera que vinha do leste e a galera que vinha do oeste, enfim, do oeste da Europa e do leste da Europa. Essas feiras geralmente duravam de uma a várias semanas. Os mercadores do norte da Europa trocavam cereais, peixes, lã, tecidos, madeira, breu, alcatrão, sal, ferro por outras especiarias, né? Brocados, vinho, frutas, ouro e prata, artigos dominantes do comércio do sul da Europa. Então, cada um trazia aquilo que tinha de diferente e realizava a sua troca, o seu comércio, né? E vale lembrar que aqui os metais preciosos eram a forma de você transacionar as mercadorias entre lugares diferentes, né? Por volta do século, então, 15, as feiras elas já estavam sendo substituídas por cidades comerciais, onde florescia um mercado permanente, né? Então, principalmente, de novo, o caso italiano sempre é o caso, como assim, mais famoso. O comércio e o negócio nessas cidades se tornaram incompatíveis com os restritivos costumes e tradições feudais. Então, de novo, se você está abrindo, se você está tendo uma espécie aqui de abertura, né? Uma espécie de primeiro movimento mais liberal, vamos abrir, vamos sair dos muros das cidades feudais, né? Dos feudos, e vamos abrir. Então, claro que os costumes e as tradições, aquele negócio, começam a cair para a tradição de ganhar dinheiro, que é a tradição de lucrar. A verdade é essa. Então, o comércio, o mundo secular econômico começa a ser mais importante do que costumes familiares, tradições de senhores feudais, estruturas, etc, etc, etc. E que depois isso mais à frente, no mercantilismo, também será um problema para as monarquias que ficam com aquelas amarras, etc. De novo, a economia não se desenvolve restrita a
restrita ou, digamos assim, amarrada a costumes não econômicos ou a tradições não econômicas. Em geral, as cidades, então, conseguiam ganhar independência de seus senhores feudais e da igreja. Ah, e tinha isso também, né? Você começar a ter costumes e tradições mais seculares, mais econômicas, fazia você romper não só com as tradições sociais do feudalismo, mas também com as tradições culturais da igreja, da religião. Sistemas complexos de câmbio, compensação e facilidades creditícias, ou seja, o sistema financeiro começa a ganhar, a nascer e começa a ser importante dessas relações de troca, se desenvolveram nesses centros comerciais e instrumentos modernos, como letras de câmbios, tornaram-se o uso corrente. Ou seja, como que você vai realizar, digamos assim, comércio com pessoas que vêm de lugares diferentes e que têm, digamos assim, a sua moeda de troca é outra. Então você começa a ter que desenvolver um sistema econômico, digamos assim, robusto, em que pessoas que vêm do Ocidente, pessoas que vêm do Oriente, pessoas que vêm do Oeste, pessoas que vêm do Leste, possam agora vender os seus produtos que são diferentes, porque cada lugar terá uma vantagem, mas você precisa ter uma moeda de troca. Porque, de novo, se você só troca mercadoria por mercadoria, a gente volta para o escambo. E o escambo não é interessante. De novo, é um sistema limitado. Então você começa a ter agora as instituições que vão fazer essa intermediação econômica, no caso aqui, é o nascimento do sistema financeiro. Novos sistemas de leis comerciais foram criados. Ao contrário do sistema paternalista de execução de dívidas, baseado nos costumes e nas tradições vigentes no feudo, a lei comercial era fixada por um código preciso. Assim, essa lei tornou-se a base das modernas leis capitalistas dos contratos, títulos negociáveis, representação comercial e leilões. E por isso que algumas cidades, né, pega ali Itália, querendo ou não, pega ali enfim, ali Flandres, ali a Bélgica, pega ali o que hoje é País Baixo, né, o que a gente chama de Holanda. Você tem vários lugares, Suíça, você tem vários lugares que hoje mantêm uma certa tradição de lugares para transações financeiras, comerciais, porque você vem dessa época. Dessa época você tem uma espécie de herança de lugares onde eram lugares de encontro, né? Primeiro eram lugares de passagem, depois lugares de encontro, depois lugares de comércio, e esses lugares de comércio tiveram que estabelecer leis, códigos, etc. e por aí vai, né? Então, você começa a ter aí a formação de uma institucionalidade bancária, né? Com leis, contratos, títulos, onde você vai começando a criar, digamos assim, toda a estrutura, base de confiança, para que pessoas de lugares distantes, pessoas que vão transacionar produtos diferentes, tenham ali confiança para realizar o seu comércio. E aí, se isso dá certo, você note que isso só vai crescendo como foi, o que, querendo ou não, a história se mostrou. Então, no sistema artesanal senhorial, lá, preso no feudo, o produtor, que era o mestre artesão, era também o vendedor. Entretanto, as indústrias que apareciam nas novas cidades eram basicamente indústrias de exportação, nas quais o produtor estava distante do comprador final, né? Então, no feudo, você produzia, depois você vendia, até na própria feira do feudo. Depois você separa, você produz, só que agora, veja, é o nascimento do que a gente chama de indústria de exportação. Então, quando a gente fala que o agro brasileiro é agroexportador, é porque você produz tanta soja, tanta carne, tanto isso, você não produz para o brasileiro, você produz para o cara do outro país. E aí aqui você tem o nascimento, né? Ou seja, as indústrias começam a aparecer nessas cidades e elas produzem produtos não para pessoas dali, mas para pessoas de outros lugares. Portanto, você começa a ter um produtor que produz aqui e vende para um comprador muito distante. Os artesãos vendiam seus produtos aos comerciantes, que por suas vezes transportavam e revendiam. Então, você começa a fazer uma manufatura, vende para os atravessadores, que são os comerciantes, né? Que transportam, fazem o ganho dele, e aí você tem. Então, você começa a ter, por exemplo, a, a, a figura do comerciante. E por isso que muitos povos que viravam
meio termo, igual, porque a gente acha, porque os turcos são bons comerciantes, né? E querendo ou não, eles ali também estavam numa espécie de meio de caminho. Eles traziam, eles compravam coisas no Oriente Médio, traziam, ou nesses lugares mais na Ásia, traziam e passavam ali por eles, que eles levavam, então, à Europa Ocidental, né? Enfim, você tem. É por isso explica, em parte, o surgimento de alguns povos que são tradicionalmente comerciantes, né? Os libaneses também, né? Enfim, povos que têm uma certa tradição em comércio, compra de um lado e vende para o outro. Ou que a gente hoje chama de traders, né? São os... Outra diferença importante era o de que o artesão feudal era também o fazendeiro, de modo geral. Então, o novo artesão das cidades desistiu da terra para dedicar-se, então, inteiramente ao trabalho com o qual ele poderia obter uma renda monetária que podia ser usada para satisfazer as suas outras necessidades. E aí aqui tem uma coisa importante, uma coisa muito importante. Se você estiver fazendo anotação, anote isso que é importante. Então aqui você começa a ter uma coisa clara, que é o que vai ser desenvolvido no primeiro capítulo do Adam Smith. Você começa a ter aqui, a sociedade começa a revelar a importância da divisão do trabalho. Eu sou um artesão, eu só produzo. Passo o meu produto para um comerciante, que é só comerciante que viaja, venda e faz os negócios. O cara que faz artesão, o cara que é artesão, o cara que faz manufatura, ele agora não é mais um agricultor. O agricultor é só agricultor. O artesão, só artesão. O comerciante, só comerciante. Você começa a ter aqui a origem da divisão do trabalho, e é algo que, segundo Smith, no seu primeiro capítulo, ele fala a divisão do trabalho, é a coisa que se desenvolve como mais importante para... Mais importante não. É uma das coisas mais importantes quando envolve o trabalhador para a ampliação da produtividade. Então, a produtividade, ela, por exemplo, hoje é o que é graças à divisão do trabalho. E naquele momento, note que, ainda que engatinhando, a separação agricultor-artesão comerciante foi determinante para o desenvolvimento econômico daquela época. E note aqui também outra coisa importante. Começa a ser mais importante a famosa renda monetária do que simplesmente você ter bens. O fim, e aí, é isso que Marx depois vai desenvolver na sua obra, é o fato de que você começa a ter na sociedade em que eu começo a comercializar tantas coisas, mas o que é que me motiva isso? O que me motiva não é eu ter ovelhas, ou ter sapatos, ou ter cereais. O que me motiva é ter a renda. O cereal, o produto é apenas uma passagem para eu produzir algo, vender aquele algo e ter renda maior do que quando eu tinha no começo. E é a história lá do D linha, D, M, D linha do Marx. E aí note como... Então aqui, ainda, digamos assim, nos últimos dias, né, do feudalismo, note como isso foi se desenvolvendo. Então é por isso que não existe uma data certa. Acabou o feudalismo aqui, nasceu o capitalismo no dia tal, morreu o mercantilismo nesse dia, nasceu o capitalismo... Não, gente, é um processo. Você não tem uma data, porque, veja, já no feudalismo, o artesão feudal começa a se preocupar com a renda. Já no feudalismo, você começa a ter uma espécie de divisão do trabalho, ainda que rudimentar, mas começa a ter. E é isso que vai criar, mais uma vez, as instituições começam a surgir meio que precariamente, mas começam a surgir. Então, a morte e o nascimento de algo, de um processo, não tem dia nem hora. Você vai reunindo as pré-condições ao longo da história e ao longo do processo. Certo? Então esse foi o tópico, o crescimento do comércio de longa distância. Vamos agora ao próximo tópico, introdução.